Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Me chamo João e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre quem foi o profeta Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, para quem é cristão. Não sabemos ao certo de onde teria surgido o profeta Abacuque, a sua origem. É um pouco incerto. Algumas tradições tentam encaixar Abacuque como sendo filho da Sunamita, lá em 2 Reis 4, no verso 16, porque aparece o termo Havak, em hebraico, que significa abraçaria, que tem o mesmo sentido e significado de Abacuque. Mas, mesmo assim, não é algo conclusivo e tem também as suas limitações. Outra tradição associa o profeta Abacuque ao Atalaia, referido lá em Isaías 21:6, como sendo o mesmo profeta. Contudo, a correspondência com Abacuque é muito superficial e não se enquadra no mesmo período e situação. Então, é mais uma tentativa de explicar de onde veio o profeta Abacuque, mas que não é conclusivo, digamos assim. Outra tradição também é encontrada na adição deuterocanônica do livro do profeta Daniel, a saber, o capítulo 14, versos 30 ao 42, que se encontra em sua grande maioria na Bíblia Católica, em outros manuscritos também, onde é dito que o profeta Abacuque levou comida ao profeta Daniel na cova dos leões. Embora seja uma história interessante, registrada e preservada, não é também tão convincente. A experiência de Daniel nas covas dos leões ocorre cerca de 70 anos a 80 anos depois da época das atividades de Abacuque. De maneira resumida, nada sabemos acerca do profeta Abacuque, a não ser o seu nome e o fato dele ser chamado de profeta logo no início do seu livro. Embora não saibamos muito a seu respeito, salvo aquilo que está escrito, ele, Abacuque, mostra ser um homem dedicado à sua incumbência de suportar os pecados e ansiedades do seu povo, lutar com Deus em oração e por meio da fé. Não sabemos muito a seu respeito, mas sabemos muito sobre ele através do seu próprio livro. Abacuque é um profeta pré-exílico babilônico, até durante o período do exílio babilônico também, né? Pré-exílio, mas também pega um pouco do exílio babilônico. Exerceu seu ofício como profeta por volta de 690 a 595 a.C. É claro que a data quanto ao exercício de seu ofício como profeta é muito discutida na academia hoje. Vou colocar essa como sendo a que eu mais acho viável. Foi contemporâneo ao profeta Daniel e a muitos outros profetas locais, e de muita importância para os judeus, já que a tradição oral preservou sua história e seus ensinamentos. Vamos tentar entender um pouco o pano de fundo histórico ao qual o livro de Abacuque e o próprio profeta de Abacuque estava inserido, antes, durante e um pouco depois do seu ministério como profeta. O texto de Abacuque mostra as orações e profecias do profeta em tempos de crise. Antes do início de seu ministério, alguns eventos marcantes aconteceram. Vou citar alguns aqui, são os principais. O Império Assírio é massacrado, é esmagado. Os egípcios, após assassinarem Josias, o rei de Judá, em 609 a.C., mais ou menos, foram totalmente derrotados. O novo poder mundial concentrado na Babilônia, a comando de Nabucodonosor, estendia-se através da amplidão da terra pela dominação. Estava dominando tudo. Em um período de 20 anos, aproximadamente,
Judá foi varrida pelos caldeus, destruíram o país e levaram seus habitantes para o cativeiro. Isso entre 605 até 587, mais ou menos, antes de Cristo. Foi um período em que Judá foi totalmente invadida, devastada, assolada pelo Império Babilônico. Internamente, no próprio território de Judá, o povo de Deus estava envolvido numa crise de confusão religiosa e moral. O piedoso rei Josias foi sucedido por Jeoaquim, que segundo o 2 Reis 23, fez o que era mal perante o Senhor. A situação de depravação é descrita em Abacuque como iniquidade, violência, contenda e etc. E muitas outras coisas que estavam envolvendo o povo de Deus naquelas circunstâncias. Os últimos 2 reis de Judá, a saber, Joaquim, em 597 a.C., e Zedequias, entre 597 a 587 a.C., foram levados cativos, enfim, pelos caldeus. Iremos analisar agora o texto do próprio livro de Abacuque. É pequeno, são 3 capítulos apenas. Vamos ver o comportamento de Abacuque, o diálogo dele com Deus, qual a trama do livro de Abacuque, etc. Começando pelo primeiro capítulo. Nos 4 primeiros versículos do primeiro capítulo, mostra Abacuque clamando a Deus por causa da violência, da iniquidade, da rivalidade, das lutas e injustiça que ele via ao seu redor. E pergunta ao Senhor por quanto tempo aquilo ainda ia durar, sem que sofresse nenhuma punição. Diante da invasão que acontecia, todas essas coisas aconteceram na terra do povo de Judá. E Abacuque indaga ao Senhor até quando durará essas coisas, sem haver punição para tais coisas. Ainda no capítulo 1, só que dos versos 5 ao 11, Deus ele responde à pergunta de Abacuque e diz que levantará os caldeus, ou seja, os babilônicos, como seu instrumento de julgamento. Deus vai utilizar os caldeus para julgar e exercer uma punição para com o povo de Judá. Já fez isso várias vezes, onde ele utiliza outras nações para ensinar lições para o seu povo. Ainda no capítulo 1, só que dessa vez dos versos 12 ao 17, mostra a reação de Abacuque para com a resposta de Deus. Em sua complexidade, em seu interior, Abacuque começa a indagar como pode um Deus justo usar caldeus, pessoas ímpias, para punir seu povo, que apesar de ter pisado na bola, entre aspas, ainda é mais justo que eles. Mostra a postura de Abacuque diante da resposta de Deus. Como pode isso acontecer? Continuando no capítulo 2 agora, dos versos 1 ao 4, mostra o profeta esperando pelo Senhor. A resposta dada nos primeiros 4 versículos, unida à história de providência divina, vem na afirmação de que o orgulho dos caldeus será sua ruína e a fé do crente será sua salvação. Embora Deus estivesse permitindo que os caldeus exercessem uma certa punição sobre a nação de Judá, ele estaria reforçando ainda que os próprios caldeus seriam sua própria ruína e que a fé daquele povo nele seria a salvação deles e para eles. Continuando no capítulo 2, dos versos 5 até o 20, mostra uma canção de insulto que é dirigida ao rei dos caldeus, consistindo numa série de 5 pesares, contra a agressão, contra os seus desejos e seus direitos, contra a violência, contra a desumanidade e idolatria. Mostra
a oposição ao próprio rei caldeu, que traria tudo isso naqueles dias durante a invasão babilônica. Para encerrar, no capítulo 3, dos versos 1 até o 19, mostra o Salmo, também conhecido como a oração de Abacuque ou o canto de Abacuque, declarado pelo profeta, mas em nome do seu povo. Esse canto é como se fosse o amém da fé, a revelação de Deus. É como se fosse, em outras palavras, é a maneira de se agarrar ao Senhor, lembrando de todas as suas ações e confiando nele. O profeta descreve a manifestação divina com alusões aos poderosos feitos de Deus na história da libertação de Israel do Egito, que acontecera muitos séculos antes desse incidente. Independente do que acontecia a eles, o profeta e seu povo confiarão em Deus. Esse é o maior ensinamento que está registrado no canto de Abacuque, que é a confiança do seu povo para com seu Deus, ou melhor dizendo, do povo para com seu Deus. Aprendemos com a oração de Abacuque, ou canto de Abacuque, como você melhor desejar, que independente das circunstâncias, dos momentos difíceis, devemos sempre confiar e nos alegrar no Senhor, confiar em suas promessas e em suas palavras. Como o próprio Abacuque disse em seu texto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Os últimos 3 versículos do livro do profeta Abacuque. Por hoje é isso. Te encontro aqui no próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.